Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos madrugadores do Brasil. Esse que é mais um podcast da Comunidade Ambiental. Ao meu lado, nosso CEO, mestre em tecnologia e em direito ambiental, Cláudio Farenzena, e Ednei aqui, nosso convidado, que agradeço a disponibilidade e poder participar conosco. Com certeza vai ser um papo muito proveitoso. E já começo aqui pedindo para se apresentar inicialmente para o nosso público, já falar também, você tem graduação em engenharia civil, é engenheiro, né? Tem mestrado em gerenciamento BIM, pode se apresentar e já começar a contar um pouco de como que funciona isso aí. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade ao Cláudio, ao Nelson, por estar aqui batendo esse papo com vocês. E meu nome é Ednei Farias, eu sou engenheiro civil. Começando um pouquinho, voltando um pouquinho, eu sou natural de Joaçaba, me criei em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Me mudei para Florianópolis com 19 anos para fazer universidade, aqui na UFSC. Me formei em engenharia civil. E até tem um engraçado, já começando com na quarta fase de engenharia civil, eu sempre ficava aqui no verão, né? Ficava no verão em Florianópolis, porque eu não queria ir para Chapecó no verão, né? Eu queria ficar em Florianópolis. E eu pegava uns estágios aí nos construtoras de Florianópolis para fazer estágio. E eu não gostava daquele negócio de construir prédio, cara. Eu não gostava. Eu ia para aquelas obras, aquilo não... Lidar com aquele monte de peão e obra, não era o meu perfil. E eu, na quarta fase, eu liguei pro meu pai e falei assim, ó pai, eu vou trancar a universidade. Vou mudar de curso. O pai olhou para mim e falou assim, não, depois que tu concluir essa, tu pode mudar de curso se você quiser, mas tem que concluir essa. E aí foi bem engraçado que no ano seguinte, fiz uma matéria, que é a matéria de hidrologia, um professor de hidrologia. E aquilo mudou a minha perspectiva em relação à engenharia. Eu vi todo um outro campo, toda uma outra possibilidade que não envolvia essa questão de construção civil e prédio, esse tipo de coisa. E aí eu concluí a obra e fui para esse lado da infraestrutura. Aí me formei, depois fiz o mestrado em infraestrutura, né, e gerência viária na UFSC também, algum tempo depois. E depois, agora mais recentemente, fiz toda uma reciclagem, né? Eu senti que era um momento de me atualizar em relação à engenharia. E aí eu fiz o BIM, me formei como BIM Manager, né, pela Ziggurat, pela Universidade de Barcelona. E onde é uma atualização, digamos assim, né? O BIM é uma atualização, é você trazer para o contexto tecnológico atual todo o processo de pré-projeto, projeto, execução e operação de ativos construídos, né? Então resumindo aí, é a minha formação na área de engenharia. E a questão da infraestrutura rodoviária, como é que foi isso dentro da tua formação? Bom, logo que eu me formei, quando eu comecei a fazer estágio numa empresa, numa grande empresa aqui de Santa Catarina, que trabalhava com projetos rodoviários, né? E é bacana. Eu comecei trabalhando ali com hidrologia e drenagem, que era aquilo que eu decidi no início da minha carreira trabalhar. Mas o legal de trabalhar com obras de infraestrutura e obras de rodovia se encaixam bem nisso, que são obras extensas, né? São obras lineares, são obras que atravessam grandes áreas, né? Então você acaba interagindo com diversos aspectos da vida das pessoas, né? Então você vê realmente são obras que influenciam, que modificam a perspectiva de desenvolvimento de uma região. E você sente que tu faz diferença na vida das pessoas, por onde a obra está passando. E você tem contato com diversas disciplinas, né? Desde as disciplinas aí físicas relacionadas à hidrologia, geologia, né? Topografia, aí a parte realmente toda de dimensionamento, de estudo de tráfego, né? Então você avalia a dinâmica social das pessoas, movimentação, fluxo. Então é bastante enriquecedor, né? E te dá uma visão bastante ampla da sociedade, né? E da engenharia como um todo também, né? Porque você realmente uma obra ela não é feita de
de tijolos que vão se encaixando. As coisas têm que se conversar. Você tem que... A questão hidrológica influencia no projeto de geometria, né? A geometria influencia na segurança por uma rodovia, né? Então, é uma questão bastante diversificada e que abre os horizontes do engenheiro mesmo. Sim, são muitos impactos, né? Positivos e negativos. Exatamente. Eu já quero quebrar a pauta aqui, eu quero fazer uma pergunta, Ginei. É o seguinte, Fica à vontade. você falou que se formou lá em Barcelona, fez essa atualização, né? Uhum. Mas como é que a Europa, como um todo, ela vê essa questão de construção de rodovias, pontes, infraestrutura? Porque aqui, por exemplo, nós tivemos o caso da Ponte da Lagoa da Conceição, que teve uma ação civil pública de demolição, porque, segundo o Ministério Público Federal, não havia seguido o EIA-RIMA. Foi julgado o procedente de primeira instância para demolir, chegou no TRF4, tá, tudo bem, mas vamos demolir a ponte por causa de um probleminha no EIA-RIMA. Vai mudar alguma coisa se o EIA-RIMA fosse correto? Como é que é essa segurança jurídica lá na Europa em relação à infraestrutura? A Europa, diferente do Brasil, aqui no Brasil a gente tem tudo para fazer. Essa é a visão que eu tenho, né? Na Europa tem tudo para fazer, né? Aqui tem tudo para fazer. Na Europa a infraestrutura já é muito madura, né? Então a gente vê muita obra, mas é melhoria, ampliação. Raramente tu vê a abertura de trechos novos, talvez em cidades mais fora dos núcleos, dos grandes núcleos urbanos. Mas a nossa legislação realmente, Cláudio, você sabe disso melhor do que eu, a nossa legislação a legislação ambiental brasileira só tem no Brasil, né? Essa coisa da APP é 30, 50, 100, cartesiana, né? Se perdeu a origem, né? Qual é a função da APP? Eu não tô com 30. A gente viu questões assim, não é... Tava lá com 28. Não, peraí, tu tá com 2 metros dentro da APP, cara. O que é isso? É um crime, tem que demolir. E o que acontece? Essa característica da legislação não existe lá, né? Então lá tu vê obras perto de rio, longe de rio, mas o rio tá limpo, né? O rio não tem esgoto, né? Então a nossa legislação ela é complexa. Eu não conheço em profundidade o caso da Lagoa, que você mencionou. Eles também têm várias regras, existe um regramento, todo um rito para se fazer uma obra de engenharia também, tem discussão pública, tem licenciamento, tem tudo, mas a gente não sente que existe essa insegurança em relação a uma decisão que foi tomada por uma instância decisória, né? Foi tomada a decisão, tá viabilizado, foi aprovado, assina aqui, o cara vai lá, faz, conclui e termina, né? Não para no meio, não tem... Raramente, eu não tenho conhecimento de situações análogas à que você relatou aqui, né? Legal. Mas em si, em resumo, a Europa ela já está muito madura em relação à infraestrutura, né? E aqui a gente tem muita coisa ainda para desenvolver na infraestrutura no nosso país, né? Sim. As oportunidades para desenvolvimento de projetos de infraestrutura no mundo estão nos países em desenvolvimento e o Brasil é um hotspot nesse sentido, né? A gente precisaria ter realmente mais segurança jurídica, mais clareza nas regras, para poder atrair capital para nos ajudar no desenvolvimento da infraestrutura que é tão necessária para o país, né? Legal. E sobre isso, você já tinha falado ali inicialmente da questão do BIM, né? Que você é BIM Manager. Como que essa questão do BIM pode justamente auxiliar nessas questões de obras de infraestrutura grandes, enfim? Perfeito. Como que tem transformado a indústria nesse sentido? Perfeito. Então, como eu falei, o BIM, BIM é uma forma o BIM não é um programa, não é um software, não é um programa que tu instala ali no teu computador e tu começa a fazer. Agora eu faço projetos em BIM. Na verdade, o BIM envolve software, envolve pessoas, e envolve processos. Principalmente, então, esse tripé de tecnologia, pessoas e processos, né? Então, esse é o tripé do BIM. Então, é um conjunto de ações, né? Eu vejo que o BIM, ele é a digitalização total do processo de construção. Então, você
realmente é uma mudança é uma mudança de paradigma, onde você realmente vai abandonar, é um processo né, paulatinamente, você vai amadurecendo, até a gente diz que o jargão realmente é esse, né? Qual é o seu nível de maturidade BIM? Você começa ali com o projeto 1D, 2D, depois ele vira 3D, depois você começa a vincular informações a esse modelo 3D, quando digo informações que estão dentro do modelo, né? Dentro do ambiente digital mesmo. As informações, sejam elas de dimensões, ou sejam propriedades, características, demandas operacionais vinculados a uma parte do projeto, né? E o que eu vejo, o maior impacto que eu vejo no setor de infraestrutura, eu vejo que a gente, com a adoção completa do processo BIM, a gente vai ter muito mais transparência nas informações e de disponibilidade das informações, né? Então, tudo vinculado à construção, por exemplo, de uma rodovia que nós estávamos falando, todo o processo decisório, desde as fases, os requisitos de projeto lá no início, o que era o requisito lá do edital, tudo isso ele acompanha o modelo BIM durante toda a vida útil do projeto. Isso, requisitos de projeto. Aí, decisões que foram tomadas para elaborar o projeto, elas estão no modelo. Requisitos operacionais do projeto, eles estão vinculados a esse modelo. E todas as ações que são feitas dentro do ambiente digital, elas estão registradas no modelo. Então, fica tudo transparente, né? Você não tem mais um manual de operação, que você vai pegar um manual de operação lá da prateleira, folhear o manual, eu tenho que fazer tal manutenção em tal data. Não. O modelo já vai incorporar todas essas informações dentro do modelo, né? E isso também possibilita, sabe aquela coisa que muitas vezes você tinha nas empresas? Quem que sabe a data para fazer a manutenção de tal trecho da rodovia? Chama lá o Zé, que o Zé sabe. Se acontecer alguma coisa com o Zé, tudo se perde. Onde é que está o caderno Gestão de do conhecimento, Zé? né? Então, toda a gestão da informação está dentro do modelo, né? O BIM quer dizer Building Information Model. É modelagem de informação da construção, né? Então, ele envolve não só o dimensionamento, a questão técnica de engenharia, mas a gestão da informação vinculada a esse ativo construído. E você, com anos de experiência na área ambiental, informação técnica, queria te ouvir sobre a questão de aquecimento global, mudanças climáticas, episódio agora do Rio Grande do Sul. Como é que você encara isso, assim, das informações que são veiculadas, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, esse tema é um tema que afeta todo mundo, né? E está na crista da onda aí da discussão científica, técnica. Para muitos aí ele já é tratado quase como uma religião, né? Então os alarmistas climáticos e tudo mais. Cara, eu vejo o seguinte, eu acho que a gente tem que entender um pouco, primeiramente assim, mudança climática. A mudança climática sempre houve, né? A Terra é um organismo que passou por 3 eras glaciais, né? E ela vem mudando. Então, uma coisa que a gente tem que ter certeza é que o clima muda na face da Terra. E vai continuar mudando. Outra coisa que a gente tem certeza é que certamente a nossa sociedade, como a gente conhece hoje, vai se transformar e a Terra vai continuar, né? Então, isso também é uma certeza que a gente tem. Só que a gente tem que ver isso numa escala de tempo adequada, né? Então, assim, a mudança, ela tem o tempo geológico, né? Que é nosso período que a gente considera em nossa vida, esses últimos 1000 anos, num tempo geológico, ele não significa nada. O que eu vou dizer? Então você é um negacionista climático? Não, não é isso. Eu já comecei dizendo que o clima muda. Mas o clima hoje está mudando por causa da influência do homem na face da Terra. O grau dessa influência
é o que os modelos estão dizendo aí, que é grande. O grau dessa influência é difícil a gente avaliar. E os modelos hoje que são apresentados nos painéis do IPC, que levam o IPC a fazer as conclusões, as recomendações, as metas de redução de emissão, esses modelos são todos alimentados por coeficientes, por parâmetros, por leituras, né? Mas são modelos, o modelo nunca é a realidade. E a gente é só ver aí, tem várias previsões que foram feitas que não se configuraram, outras se configuraram, mas muitas também não se configuraram no prazo previsto nos primeiros relatórios. No início eu acompanhava todos os relatórios, a gente tinha acesso, a gente lia. Hoje a gente está um pouco afastado disso. Mas, digamos assim, o que eu acho também é que, se nós estamos todos vivos aqui na face da Terra, também acho que é um pouco natural que a gente esteja causando alguma influência, né? Porque, senão, a gente está aqui fazendo as nossas atividades, eu creio que existe alguma influência, né? Mas eu acho assim, então por causa disso vamos demonizar os combustíveis fósseis. Também não acho que é o caminho. Eu acho que a tecnologia que desenvolveu os combustíveis fósseis, ela melhorou a vida de muita gente e melhora a vida de muita gente hoje, né? Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco o foco, né? E trabalhar uma coisa que eu acho importante, é trabalhar com mais ênfase do que é dado nos relatórios do IPC, é a questão da adaptação, né? A gente tem que entender que vai mudar e o que a gente deve fazer para trabalhar essa adaptação. Por exemplo, a gente trabalha aí, Cláudio sabe, nessa área de estudos hidrológicos, simulações de cheia e tudo mais. Em áreas costeiras, eu já advogo que nós temos que, por exemplo, um trabalho em área costeira, que tu vai fazer uma simulação, onde você considera dentro dessa simulação as variações de maré na costa, no litoral, né? A gente tem que prever já, por medida de segurança, que pode haver uma elevação do nível do mar e que isso vai mudar o teu modelo e você tem que ser mais conservador, digamos assim, na tua análise e planejar uma ocupação já prevendo que possa ter essa alteração, né? Do nível do mar. Então, eu acho assim, o clima muda. O que a gente tem visto aí é que as intensidades, você falou do Rio Grande do Sul, né? Eu acompanhei, né, na época, essa tragédia, e tem vários aspectos, né, nessa tragédia que a gente pode abordar, né? Então, tem a questão climática, mas ali na bacia do Taquari, tem várias informações ali, tem N situações, né? Por exemplo, tem colegas nossos que trabalham com monitoramento hidrométrico nos rios, que medem vazão e nível dos rios para projetos de hidroenergia, de geração hidrelétrica, e já foram observados nesses rios as mesmas intensidades, 20, 30, em mais de um evento, inclusive, intensidades, níveis, onde os rios atingiram os mesmos níveis que atingiram agora, né? Agora, me parece que a coisa foi mais intensa, né? Mas, assim, tem várias questões ali no Taquari. Tem questões, assim, de assoreamento do rio, aonde o rio, seções do rio, que o rio tinha lá 20 metros de profundidade, hoje está com 6. Isso muda a questão hidráulica. A água não está mais dentro do rio, vai para fora. Esse é um ponto. Tem outro ponto que é realmente falta de planejamento na ocupação de áreas marginais aos rios. Definiram, aqui não tem problema de cheia. Foram lá, fizeram o loteamento, fizeram uma cidade de ocupação, estava dentro da área. Se fizesse um estudo hidrológico e avaliasse, ali nunca poderia ter sido construída uma vila, um bairro, uma cidade. Ou deveria ter sido um outro critério para se fazer isso. E tem a situação de Porto Alegre, que a situação de Porto Alegre, né, Porto Alegre tem um sistema de prevenção instalado lá, os diques e conjunto de bombas, que deveriam proteger a cidade até a cota 6, é a cota de projeto. E esse sistema não operou adequadamente e falhou, e
Por que ele não operou adequadamente? Porque não foi dada a devida manutenção ao sistema de prevenção. As bombas, aos diques, as comportas. E aí, na hora que foi necessário acionar o sistema não falhou e Porto Alegre ficou embaixo d'água. Certamente, se tivesse sido dada a devida manutenção a esse sistema, o impacto em Porto Alegre tinha sido muito menor. Mas, voltando um pouco à tua questão, assim, eu acho que a gente tem que trazer mais essa discussão do aquecimento global para uma visão de adaptação. Os capítulos, né? O IPC tem os capítulos, né? O terceiro capítulo é o capítulo de prevenção, né? Então já se aborda essa questão da prevenção. Só que eu acho que hoje em dia a gente tem que trazer isso para a primeira página, né? A gente tem que trabalhar fortemente a questão da prevenção, da adaptação a mudanças climáticas. E a gente vê um momento aí onde a gente tem desenvolvimento exponencial das tecnologias, né? A gente vem crescendo na adoção de tecnologias limpas. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais de adaptação mesmo e de incentivo a tecnologias que possibilitem adequar a nossa espécie, o Homo sapiens aí, a uma condição de mudança climática. Você falou aí do aquecimento global, mas eu já falei uma vez aqui na comunidade ambiental, todo mundo hoje defende os carros elétricos, como se fosse a solução para o aquecimento global. Só que, até aí, eu falei isso no podcast, até a gente comentou aqui, e na semana seguinte saiu um estudo, se eu não me engano foi CNN, CBN, não lembro onde foi, falando exatamente o que eu tinha antecipado aqui, que as baterias, elas poluem muito mais o meio ambiente do que um carro a combustão. Porque o processo de extração e do material, e mineração e tudo mais, e depois como é que se chama? Não é a coleta da bateria, mas enfim, o descarte da bateria é muito mais poluente do que o carro a combustão. E aí hoje a gente vive aí uma crise de influencers, de artistas defendendo um monte de coisas que, na verdade, não são verdade, muitas vezes, né? O capítulo do carro elétrico já é o segundo capítulo, né? Já teve um momento do carro elétrico, ele veio forte, foi abandonado, agora a gente está na segunda fase do carro elétrico. Eu acho que ele vai ficar agora, né? Vai. Mas não por uma questão que é melhor para o meio ambiente, é porque é mais econômico. Eu já andei de Uber, principalmente Uber híbrido. Cara, eles rodam quilômetros com um litro de gasolina. Muito mais. Então, a economia... Uma vez um Uber me comentava que ele financiou um híbrido e com o dinheiro que lhe sobrava da gasolina, ele pagava a parcela e ainda sobrava dinheiro. Só economizando com combustível. Eu acho que o carro elétrico tem seu espaço certamente, né? São carros maravilhosos, né? A gente tem que ver, são tecnologia embarcada nesses carros, é fantástico. Eu já aluguei carro elétrico para viajar na Europa e é muito legal, sabe? É realmente confortável, mas requer uma adaptação de infraestrutura do país, né? Para local para carregar. E novamente, assim, eu acho que se você analisa, não dá para dizer assim, agora eu tô com o carro elétrico, eu sou amigo da natureza. Não é por aí, porque quando você analisa um carro elétrico na perspectiva de análise de ciclo de vida do produto, né, que a gente diz do berço ao túmulo, talvez a comparação aí com o carro a combustão não seja tão favorável quanto se imagina que é. Mas ele tem realmente seu papel, né, principalmente nos centros urbanos, no Brasil hoje para pequenos deslocamentos, para andar dentro da cidade. Para grandes deslocamentos, acho que no Brasil é complicado, porque a gente não tem uma rede de recarga de bateria tão importante. E mesmo na Europa, tá? Por exemplo, eu vi uma notícia agora, se não me engano, não sei se foi a Hertz, eu acho que foi a Hertz, uma dessas grandes locação de carros para locação, né? Comprou uma frota gigantesca de Tesla para locação e eles estão abandonando Tesla. Porque não tem local de recarga. Por causa do problema da recarga. Aí acabou a bateria. Cheguei no local de recarga. Eu vou ter que ficar parado ali 2, 3 horas, 1h30, 2 horas para carregar minha bateria. Então, os clientes não estão adotando. Né? Eles acabam chegando, não, cara, eu vou viajar, eu prefiro a combustão. Né? Então, e o negócio por que o carro elétrico está
explodindo, né? Por causa dos incentivos, né? Então, a China tem um incentivo pesadíssimo, né? Ao desenvolvimento de carros elétricos, né? Então, por isso que eles estão vindo com tudo aí agora. Mas, novamente, a gente tem que ser mais pragmático. Tá? Eu acho que nessa questão energética que você abordou, eu acho que nós temos que... Uma das fontes que, por exemplo, no painel do IPC que nós estávamos falando, né? Eles falam lá da eólica, da solar, de todas as... Mas no último relatório, é negligenciada a nuclear. E é uma fonte de energia que nós não podemos negligenciar. Porque né? Energia, né? Einstein, energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Energia da nuclear, né? Do núcleo. Né? Então, ali, é muita energia que só consegue gerar, né? Com pequenas quantidades de massa, né? E você, né? Bota um pedaço de urânio ali preparado, né? Dentro de um submarino nuclear, e submarino nuclear dá 10 voltas na Terra, né? Eu não sei exatamente quanto que anda, não estou aqui chutando, mas eu sei que você bota o troço ali dentro, o troço anda, a energia não acaba nunca. Então a gente não pode negligenciar nuclear. E o Brasil e o hidrogênio, né? Hidrogênio verde aí, que pode ser gerado através de usinas hidrelétricas ou eólicas mesmo, né? O hidrogênio e o Brasil é um protagonista aí nessa área. Sim. E a gente tem que se aproveitar disso. Não podemos esquecer também, né, que eu não sei por que no Brasil a gente não tem mais carro a álcool andando para aí, o etanol, né, que é renovável, né, não está indo para o fóssil, é muito menos poluente, né? Então eu acho que a gente não podemos assim, então agora corre todo mundo para o elétrico. Agora não é por aí, tá? Não é binário assim, né? A gente vive muito isso. Essa é a pauta, se você tá dentro, você é do bem, ou se não é do mal, né? E na maioria das vezes, em quase todas as vezes, a complexidade é bem maior que isso. Mesmo, né? Para definir a melhor energia de acordo com a situação, com a demanda. Agora, sobre a tua experiência, queria ouvir um caso em especial que tenha te marcado aí em licenciamento ambiental, algum caso de projeto grande de infraestrutura, tem alguma história que te marcou que você possa contar aí para nossa audiência? Cara, uma ou mais? Tem um monte de casos. Vamos lá, até difícil selecionar assim. Um prático que foi emblemático e que teve uma solução, um desfecho legal. Cara, eu vou contar um caso que ele até o desfecho dele assim, porque normalmente quando o cliente contrata para fazer um trabalho, no final ele quer a licença. Sim. Ele quer a licença para fazer a obra dele, tá? Mas esse caso que eu vou contar, naquele momento a gente não tirou a licença, mas o resultado no final foi legal. É um caso interessante. Tá? Eu tive a oportunidade, em 2006 ou 2007, não me lembro exatamente o ano agora, mas eu coordenei um projeto para o engordamento da praia de Balneário Camboriú. Esse que agora foi executado, que está lá. Tá? Mas já é uma evolução, um avanço daquele projeto que a gente fez em 2006. Mas em 2006 eu trabalhava numa outra empresa e eu fui designado para ser o coordenador desse projeto dentro da empresa. E era uma área de engenharia costeira, né? Envolve aí sedimento praial, praia, isso aí, né? Estudei muito nessa época o assunto. E nessa época a gente foi contratado pela prefeitura de Balneário Camboriú para fazer a obra. A prefeitura já tinha uma ideia de pré-projeto e principalmente a prefeitura já tinha uma ideia de jazida. Né? Porque projeto de engordamento de praia, basicamente, o que define o projeto é a jazida. Né? Você tem que definir a jazida do material que tu vai jogar na praia. E a prefeitura tinha uma ideia de jazida, já tinha um orçamento para fazer a obra, já tinha uma coisa... A gente foi estudar, né? E a gente, diante da sugestão da prefeitura, a gente foi estudar essa jazida. E eu estudei muito, cara, nessa época, essa área. Estudei muito, liguei para profissionais. A gente teve uma grande participação também do pessoal do CTTMAR da Univale, né? Na época lá era presidido pelo meu amigo Fernando Dil, inclusive quero mandar um abraço pro Fernando Dil, profissional que eu tenho um respeito grande, tá?
E a gente estudou muito, estudei muito essa área. E em resumo é o seguinte, a gente foi avaliar a jazida, né? Tem uma questão que engordamento de praia, você tem que jogar na praia. O sedimento que tu vai lançar na praia para aumentar a faixa de areia, ele tem que ter um diâmetro mediano do grão que vai ser jogado na praia. Ele tem que ser muito similar ao diâmetro nativo da praia. Sim. Por quê? Para você não mudar o perfil de praia. A praia não mudar a característica dela, para ela manter a característica natural da praia, né? Para não jogar. Se tu joga um sedimento muito grosso, ela vira uma praia de tombo. Ela vira aquela praia que tem um talude muito de pé. Sim. E Balneário Camboriú tinha Olha aquela aí, ó, característica acabei de ser uma praia dissipativa, uma praia que é aquele platô que tu vai caminhando, aquele talude suave, né, para dentro do mar. E não podia mudar a característica do Balneário Camboriú. E a gente começou a estudar essa jazida. E eu, cara, eu lembro que eu fui pessoalmente, eu fui em cima do navio, do barco, para fazer a amostragem da jazida, para a gente avaliar a jazida, para avaliar o impacto, tinha que saber a jazida. A gente foi lá e eu fui em cima do... A gente começou a coletou, e começou a vir um sedimento estranho, começou a vir muita lama, começou a vir um sedimento com lama, uma coisa muito grossa. Bom, para te resumir, a gente chegou no final da análise da jazida e a gente viu que a jazida não era boa. Só que pensa o que eu falei no início, o cliente lá, ele já estava querendo lançar a obra na cabeça da Sim. administração na época, né? E eu cheguei numa conclusão que aquela obra ali, que aquela jazida não ia dar. Aí eu tive que, com base em todas essas informações, chamar o diretor da nossa empresa, o meu diretor na época. E por sorte são pessoas responsáveis, tá? Pessoas que sabem da importância e do impacto toda a obra da infraestrutura, ela gera um impacto muito grande na vida das pessoas. E por sorte eu tive o respaldo da diretoria e a gente concluiu no final um relatório para a prefeitura dizendo que não, ó, infelizmente não podemos viabilizar essa obra nessas condições. Vocês vão ter que avançar num outro caminho, que é um caminho de buscar uma outra jazida, melhorar a pesquisa da jazida. E agora é o que foi feito. Sim. Foi feito, né? Isso, a Prefeitura de Balneário Camboriú deu andamento nessa orientação e buscou uma outra jazida. A jazida acabou sendo bem mais longe, que a obra ficava mais cara, né? Tanto Sim. que teve vir uma draga luxemburguesa. Olha só. A draga luxemburguesa. Foi uma draga luxemburguesa para cá, para poder executar a obra de Balneário Camboriú, que foi executada e com sucesso. A praia não perdeu suas características, né? Eu tive lá recentemente. Agora eles estão executando a parte lá de urbanização, de melhoria ali da faixa urbana, ali da parte humana da praia. E a obra foi feita e me parece que foi um sucesso. A praia não perdeu suas características e é isso. Mas esse foi um caso emblemático porque a gente é botado numa situação onde você tem que realmente, nesse momento, ter muita maturidade técnica, poder chamar todo mundo e dizer assim, olha, sei que vocês estão querendo uma licença, que vocês querem lançar uma obra, tem toda aquela questão, né, de lançar a obra, lancei a obra, Sim. e você tem que chamar, mas por sorte aí, digamos assim, por responsabilidade, eu tive o respaldo tanto da diretoria da empresa que eu trabalhava, como também da administração de Balneário Camboriú na época, que entendeu a situação e não lançou a obra e avançou nos estudos para ter a obra que se tenha lá hoje. Esse é um caso, dentre os vários que a gente tem aí, esse é um caso que eu considero bastante emblemático. Bacana. E você, ainda sobre praia, você já mostrou que conhece tecnicamente, inclusive, né, bastante de praia. Pode contar um pouco da sua história no surf, e até como que essa sua experiência no surf ainda eventualmente te ajuda na tomada de decisão, no teu trabalho na engenharia? Cara, primeiro assim, como com um cara que saiu lá de Joaçaba, né, Gosta de surf. foi virar surfista, hein? É. Primeiro por aí, né, cara? Sim, bom, eu conheci o mar com 8 anos. Cara, e desde o momento que eu conheci o mar, eu nunca fui de ficar na areia fazendo castelinho, cara. Eu lembro que eu conheci o mar em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, tá aí a ligação, né? Uhum. E também todo mundo que vinha do Oeste, Chapecó, ou era Balneário Camboriú, era a minha praia, né? A comunidade do Oeste vinha pra ali. E, cara, eu cheguei em Balneário, parei ali, cara, vi aquela imensidão do mar, e eu vi aqueles caras
correndo nas ondas, e aquilo ali entrou em mim, cara. Aquele troço me contaminou, realmente me contaminou, eu me apaixonei por aquilo ali. Eu lembro que nesse primeiro ano aí, meu pai já me deu uma prancha de isopor. Naquele ano eu já fiquei em pé na prancha de isopor ali no primeiro ano. Porque eu queria ficar em pé, os caras ficavam em pé, eu queria ficar em pé também, não queria ir de barriga, apesar que eu fiquei todo assado com aquela prancha. Mas entrei nesse negócio, né? Cara, por exemplo, nesse caso que eu falei de Balneário Camboriú aí, na época, uma das coisas que me levou a estudar é porque eu fui para lá, fiz reunião com a comunidade de surf de Balneário Camboriú, todo mundo interessado na obra, todo mundo com medo, né, da obra. Pô, esse Balneário Camboriú era um centro, né, de formação de grandes atletas do surf nacional, né? Neco Padarates, todo mundo saiu dali, né? Até hoje forma grandes atletas em Balneário. Então, assim, e esse contato, né, com a natureza, você acaba assim, né? Para quem trabalha na área ambiental, tem uma sinergia, tem tudo a ver, né? O processo ali, né? Então, o surf para mim é uma terapia mesmo, tá? É uma terapia. Né? Outra coisa, quando a gente se apaixona pelo surf, você vira um surfista de alma mesmo, você cria o desejo da busca da onda perfeita, né? Então isso me fez viajar. Viajei muito aí o mundo para surfar mesmo, né? Fui para vários lugares no mundo aí já. Havaí, Austrália, Chile, Peru, Equador, vários locais, né? Indonésia, tive várias vezes na Indonésia. E esse processo de tu viajar o mundo, você entra em contato. Primeiro que o engenheiro está sempre de olho nas obras, está sempre de olho como é que funcionam as coisas, né? Está sempre olhando para aquilo que te interessa, né? Então abre a tua cabeça, né? Uhum. E você aprende também que a vida, cara, o prazer da vida está tá nas pequenas coisas, tá? Nas pequenas frações de tempo que fazem diferença, né? Uhum. Ali em cima da onda, aquele tubo, são poucos segundos, aquilo faz toda a diferença na vida da pessoa. E também, uma coisa que é importante, uma analogia forte que eu faço do surf com a nossa vida corrida, né, de desafios, né, que todo projeto novo é um desafio, uhum. É a resiliência. Uma característica do surfista é que você cai. Você cai várias vezes. Você cai, só que você levanta, você rema de novo, ergue a cabeça, vai lá para fora, vai tentar de novo, vai surfar de novo, e vai pegar mais uma onda. Aquela que tu não conseguiu, tu vai voltar lá e tu vai tentar de novo, né? Então essa resiliência, essa força, você também olhar com serenidade para aquilo que parece apavorante, que na primeira vez que tu tá dentro do mar, vem a onda assim, cara, tu olha para ela, tu te apavora, aquilo aí é uma coisa que te assusta, né? Na medida que tu vai evoluindo dentro da prática, tu começa a entender que não é tanto assim, né? Não, aqui tem um ponto que se eu der o joelhinho aqui, sair por aqui, eu passo por baixo dela, eu saio lá do outro lado tranquilo, ela passa, a energia passa por mim e eu continuo. Então, você também não se apavorar com as situações. Domina a situação. Dominar as situações, mesmo diante de situações complexas, né? E eu falo isso lá na minha empresa muito para os meus técnicos, o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, ó, pessoal, o segredo assim, ó, mesmo diante de uma situação muito complexa, não perca a calma. Mantenha a calma, porque se você perder a calma, tá perdida a situação. Mantenha o teu controle emocional, você respira, te contém, pensa um pouco, que você vai encontrar a saída. E eu acho que o surf traz toda essa filosofia, toda essa energia, entendeu? Legal. Não, muito legal você falar isso. Eu também penso isso às vezes, assim, em relação ou hobbies ou esportes em geral, né? No ser humano, aquela tomada de decisão, resiliência, várias coisas que, às vezes você tá numa atividade que, não tô dando importância, não tô trabalhando aqui, tô fazendo algo para lazer. Mas tudo isso no surf, especialmente, né? Tá envolvido esse processo de resiliência. E isso monta a tomada de decisão, a forma da cabeça da pessoa que
com certeza avança muito, inclusive pro trabalho, né? No fim é tudo uma coisa só, assim. Acho que às vezes as pessoas segmentam demais e acham que naquela do que a gente vinha falando do binário, né? Ah, não, aqui isso não vai agregar, mas pelo contrário, é tudo uma coisa só, né? Então, legal você falar isso. E em relação a Luxemburgo, como é que é? Você mora lá, mora aqui em Florianópolis, como é que é essa tua carreira internacional? Como é que você está posicionado? Essa é a minha pergunta, Nelson. Eu tava curioso para isso. Bom, esse negócio, eu tenho empresa aqui em Florianópolis, o Cláudio sabe, né? A Ingera, a gente tá aí, a Ingera agora fez 15 anos, ano vários passado. projetos juntos. Temos alguns aí. projetos juntos aí e a gente já tem aí agora 16 anos, né? De história ali na Ingera. E a empresa está consolidada aqui em Florianópolis, a gente atua no estado todo, já fizemos trabalhos no Brasil todo também. Mas há 4 anos atrás apareceu esse negócio do Luxemburgo na minha vida. Não por mim, a minha esposa, ela descobriu que tinha nacionalidade luxemburguesa. Uhum. E a minha esposa morou fora também, fez intercâmbio na Austrália, quando jovem. E ela também tem esse espírito viajante de descobrir o mundo, de conhecer. Ela foi mãe, a gente casou, ela tinha 21 anos quando ela casou comigo. A gente teve 2 filhos, ela teve esse período mãe, dedicou à maternidade. E quando a gurizada ficou maior, ela ressuscitou nela esse desejo de sair, de conhecer o mundo, de ter outras experiências. E foi bem esse momento que ela descobriu a nacionalidade luxemburguesa. Quando ela descobriu a nacionalidade luxemburguesa, ela resolveu adquirir a cidadania, fazer o processo de imigração. E aí, isso foi um período ali de 18 a 19. Em 2020, ela já tinha passaporte luxemburguês, identidade luxemburguesa. Aí ela resolveu, conversou comigo, que tinha um desejo de fazer mestrado fora do país. Descobriu que tinha um mestrado na área dela na Universidade de Luxemburgo. E ela conversou comigo, o que tu acha? Eu falei, faz o projeto. Ela tinha um edital lá para ela apresentar um projeto. E eu falei, faz o projeto, você tem o direito, né? Faz o projeto e apresenta. Se eles aceitarem, depois a gente vê como é que vai ser, né? E ela mandou o projeto e foi aceita. E ela foi aceita no meio da pandemia. Era pandemia. E ela foi para lá fazer. Ela se enquadrou nas regras de exceção. Na época não podia viajar, né? Tudo fechado. Mas uma das regras de exceção era essa. Se fosse para estudar e fosse nacional, de lá podia entrar. E foi onde ela entrou. E ela foi para lá, cara. E a Milena, minha esposa, quis mandar um beijo para ela. Ela se deu muito bem lá. Ela se adaptou muito bem ao país. Rapidamente começou a trabalhar. E a coisa foi tomando corpo. Ela começou a trabalhar, deu continuidade aos estudos, aí o mestrado são 2 anos. Quando deu 2 anos, ela estava trabalhando. O nosso país, nessa época, 2022, aquela coisa, eu falei para ela, eu não acho que é o momento de voltar para o Brasil agora. Se você está bem aí, trabalhando, com a vida aí ela ficou, e aí eu mandei meu filho para lá, meu filho menor, que já estava 2 anos vendo a mãe de vez em quando. Aí no ano passado foi a minha filha, e eu fui para lá também, já tenho residência lá, mas eu moro lá e trabalho aqui. Essa é a verdade. Quando eu tô lá, eu tô home office. Quando eu tô aqui, eu tô presencial. E fico agora, né, faz 2 anos que eu tô estou na ponte aérea Luxemburgo-Florianópolis. Eu gosto muito de Florianópolis. Quando eu vim para cá, como eu te falei, era de Joaçaba, vim morar aqui. Para mim, morar na capital, como a gente diz, era tudo que a gente queria na vida, né? Tem algumas praias também aqui, né? Também tem isso. Isso foi um aspecto que pesou bastante aí, né, cara? Nessa decisão de ficar aqui perto do mar. Mas agora sim, Luxemburgo é um país muito bacana, cara. Luxemburgo é um país, não é um hotspot turístico da Europa aí, mas é muito bonito, muito organizado, muito seguro, né? Eu acho que a principal